questão 102 é uma questão de eletroquímica. E sabe o que eu gostei mais dessa questão? É que ela aborda conhecimentos de química e de física, tá? Bem juntinhos aqui. Então, para resolver essa questão, a pessoa tem que entender um pouquinho de química e um pouquinho de física. Eu achei muito interessante. No contexto da química, é eletroquímica, né? No contexto da física, entendimento de circuitos, né? Resistores, capacitores, geradores e essa coisa toda. Aí tem aqui, vou ler aqui um pouquinho da questão. A questão diz que é possível ligar aparelhos eletrônicos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório, no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho esse zoom. Eu acho que fica melhor para a gente ver. Ficou melhor agora, né? Então, a ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Aí, qual a montagem que tem aqui? Bem, vamos avaliar aqui como químico primeiro, né? A montagem são duas células eletrolíticas. Vou usar outra cor aqui. Isso aqui é uma célula, esse sistema todo. Isso aqui é outra, tá? Duas células eletrolíticas, cada célula, obviamente, é formada por duas semicélulas. Quais são as semicélulas? Vou colocar aqui como um, aqui como dois. As semicélulas são esses. Cada parte, né? Cada becker aqui, que é o copinho do químico, com esses eletrodos, com essa ponte salina, cada parte dessa individual é uma semicélula, tá? E o conjunto dessas duas semicélulas forma uma célula eletroquímica. Beleza? Então tá, são duas células, cada célula dessa, gente, equivale a uma pilha, tá? Então eu tenho duas pilhas. Para ficar mais adequado, né, eu poderia ter colocado pilha 1 e pilha 2. Arrumar. Pilha 1. Pilha 2. Tá? Então são duas pilhas. Essas pilhas estão conectadas em série. Por que estão conectadas em série? Vamos lá que eu vou explicar sobre isso. Olha, cada... continuar de vermelho mesmo. Cada pilha é formada por dois eletrodos, tá? Os eletrodos são o cobre, aqui essa placazinha de cobre, e o zinco. Em ambas as pilhas a gente tem essa mesma configuração, cobre e zinco. O cobre tem maior potencial de redução, então nesse caso o cobre vai ser o eletrodo onde ocorrerá a redução, tá? O zinco vai ser o eletrodo onde ocorrerá a oxidação. E esse negócio aqui, esse papel umedecido com NaSO4, que é sulfato de sódio, sódio NaSO4, é a ponte salina, tá? Ele vai servir somente para equilibrar a concentração dos íons em ambos as semicélulas, em ambos os sistemas de semicélulas, beleza? Então, no cobre, onde ocorre a redução, que é o catodo, vou colocar só CAT, tá? A gente tem o polo positivo. Então, aqui é o polo positivo. No zinco, no eletrodo de zinco, que é o anodo da pilha, vou colocar só ANO, ANO, pronto. A gente tem o polo negativo, tá? Tá feio.
polo negativo. Mesma coisa para outra pilha. Aqui polo positivo, aqui no zinco polo negativo, tá? Beleza? Então, por que as pilhas estão conectadas em série? Porque a gente tem o polo negativo de uma pilha conectado ao positivo de outra. É como se você pegar essas pilhazinhas palito que tem, né? E aí você pega... Normalmente a gente coloca duas pilhazinhas no controle, conectadas em série. Você coloca a parte positiva de uma ligada à parte negativa da outra. E aí as pilhas ficam conectadas em série e as voltagens delas são somadas. Nesse caso aqui, as voltagens são somadas. Então, observe o que está aparecendo aqui no voltímetro. Né? O voltímetro é o aparelho que é conectado para medir a voltagem, a tensão dessa célula. A tensão desse sistema aqui, né, que tem duas pilhas. Então, podemos classificar como bateria, tá? Bateria é uma combinação de pilhas. Então, aqui está medindo 2,2 volts. O que significa? Significa que cada uma dessa pilha aqui está fornecendo uma tensão de 1,1 volts. E aí, como as duas estão conectadas em série, as voltagens se somam e dão 2,2, né? 1,1 de cada pilha, que vai dar 2,2 no total. Ou 2,20, né? Volts. Beleza? Pronto. Aqui eu expliquei por que elas estão conectadas em série. Polo positivo é o cátodo, é onde vai reduzir. E polo negativo é o anodo, é onde vai ocorrer a oxidação. Tá? Então, revisados aqui os conceitos de química, agora vamos para a física. Por que vai precisar entender de física? Porque tem essa simbologia da física aqui, né? De circuitos. Então, perceba o seguinte, que nesse sistema aqui, você tem duas pilhas conectadas. Duas pilhas são o quê? Pilhas são o quê? São geradoras. São geradores, né? Geradoras é bem, não sei se existe não, mas pilhas são geradores de eletricidade, tá? E no contexto da física, a gente representa geradores, dessa simbologia que é usada nos circuitos, da seguinte forma. A gente tem para o polo positivo da pilha, a gente coloca esse traço maior, né? Para o polo negativo, a gente coloca esse menor. Então, aqui se eu baixo mais um pouquinho, aqui para melhorar. Então, aqui é positivo, aqui negativo. Como são duas pilhas e estão conectadas em série, ficaria assim, ó. Pronto. Aqui eu estou representando os dois geradores, tá? Que estão conectados em série. Ou seja, polo negativo de um com o polo positivo do outro. Acompanhando? Pronto. Então, o que isso aqui está representando? Isso aqui está representando, vou colocar aqui, né? Isso aqui são geradores. E está representando, os geradores aqui estão representando as pilhas. Pilha 1 e pilha 2. Beleza? Conectado a esses geradores, fechando o circuito, a gente tem o cronômetro. O cronômetro que está sendo... que está funcionando, né, a partir dessa corrente elétrica, a partir dessa tensão que é fornecida por esse conjunto de pilhas que estão combinadas, né, essas duas pilhas. Então, aqui a gente tem um resistor, tá? Por que é resistor? Porque é o aparelho que está funcionando utilizando essa corrente elétrica e tensão gerada por essas pilhas e oferece esse aparelho para funcionar, ele oferece determinada resistência a essa corrente elétrica, né? Por isso resistor. E no contexto da física, nessa simbologia, o resistor tem identificado, né, como esse tracejadozinho aqui, ó.
mal feito por mim. Então, fechando o circuito, a gente tem o resistor. Que está conectado às duas pilhas, tá? E ainda conectado a esse sistema, a gente tem o voltímetro. O voltímetro, esse aparelho aqui. Que é o aparelho que está sendo utilizado para aferir a tensão, né? Para medir a voltagem. Normalmente, o voltímetro, ou o aparelho que é utilizado para medir, ou para fazer alguma medição, né, da tensão no sistema, ele é classificado como, ou como o A aqui, né, entre esse círculo, ou nesse caso aqui como V, tá? Então, nesse caso aqui, colocou como V. Observe que todas as opções é um V entre um círculo aqui que representa o voltímetro, o aparelho que está medindo a tensão. Então, nesse caso aqui, poderia descrever dessa forma aqui, ó. Tá? Pronto. Qual a opção que apresenta essa característica? Aí é só baixar mais um pouquinho aqui e a gente vai encontrar a resposta na letra B, tá? A letra B é o que se assemelha com o que a gente conseguiu deduzir. Mas teria que ser exatamente assim? Não, poderia ser o contrário, ó. Poderia ser do seguinte modo, eu poderia fazer assim também, né? Da maneira que eu consegui pensar aqui, consegui pensar nessa outra possibilidade. Claro que vocês podem deduzir outras. Achei que poderia ser assim também, ó. Você poderia fazer aqui, e aqui você colocava o aparelho que está medindo, né? Fechando o circuito também. E também fechando o circuito o resistor. O aparelho que está funcionando a partir dessa tensão. As duas formas são corretas e poderia ter uma opção com essa forma aqui que também seria correta. Esse caso aqui veio